Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel já pensou aqui, voltando para mais uma aula de física, dando continuidade ao nosso curso completo de física básica aqui no YouTube, convidando você já a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário com a sua dúvida. E nesta aula, é a nossa aula número 47, nós vamos fazer apenas exercícios sobre a propagação de calor, que foi o conteúdo que nós estudamos na nossa aula anterior. Né? A primeira questão já está aparecendo aí para vocês na tela, uma questãozinha teórica lá da Federal do Triângulo Mineiro, e ela fala assim: a respeito dos processos de transmissão de calor, considere. Aí tem três afirmações, nós vamos identificar as verdadeiras e as falsas. Na convecção, que é aquela que ocorre é a transmissão de calor pelos fluidos, né? O calor é transferido de um lugar para outro, tendo como agentes os próprios fluidos. Isso é verdade, né? Quem transmite é o próprio fluido. O fluido se desloca, né? Uma coisa que a gente pode falar sobre a convecção é que existe, no caso, a transferência de matéria, né? A deslocamento de matéria. A deslocamento de matéria, né? Coisa que não há, por exemplo, na condução. Na convecção, as moléculas elas se deslocam, né? Elas saem do ponto baixo para o ponto alto e vice-versa. Na condução, ocorre transferência de energia cinética entre as partículas. Isso também é verdade, né? Como a gente falou na aula passada, é uma transmissão de energia de molécula a molécula, né? A vibração é transmitida e a energia cinética, que tem relação com o movimento, ou seja, tem relação com a vibração, ela é transmitida entre as partículas. Na irradiação, ou radiação, né, a mesma coisa, o calor é transmitido sob forma de ondas eletromagnéticas. Isso também é verdade, questãozinha bem simples, teórica, para a gente aquecer nesta nossa aula. Vamos para a segunda questão. Segunda questão que já está aparecendo aí na tela de vocês. Ela é uma questão em que nós vamos aplicar a fórmula da lei de Fourier, né, sobre a condução. Uma parede de concreto com 9 metros quadrados de área, vou anotar isso, né? 9 metros quadrados de área e 10 centímetros de espessura, então o valor do L, né? 10 centímetros de espessura. Tem coeficiente de condutibilidade térmica K igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aí as unidades que vão nortear a questão normalmente são dadas pelas constantes. Nesse caso, a condutibilidade térmica vai indicar quais são as unidades que a gente usa. Então, calor a gente vai usar em calorias, tempo em segundo, os comprimentos em centímetro e as temperaturas em graus Celsius. Isso tudo que a questão nos indicou, né? Como está aqui no enunciado a unidade da constante. Sabendo-se que, em um determinado momento, a diferença de temperatura entre as suas faces é de 5 graus Celsius, então a gente tem T1 menos T2 igual a 5 graus Celsius. Eu não gosto de usar ΔT porque não é uma variação, né? É uma diferença. A- a- Tudo bem que a variação também a gente calcula usando a diferença, só que não é que a temperatura aumentou 5 graus Celsius, mas a diferença de temperatura entre dois pontos é de 5 graus Celsius. A quantidade de calor que flui no regime estacionário através da parede durante 10 minutos em calorias é. Então ele quer saber a quantidade de calor em 10 minutos. Olha só, quando a gente tem fluxo de qualquer coisa, isso pode ser calculado como sendo esta coisa, neste caso a quantidade de calor, sobre o tempo, certo? Ele quer saber a quantidade de calor, a gente precisa saber então quem é o fluxo.
Para descobrir quem é o fluxo, a gente usa a formulinha, né, a lei de Fourier, que fala que o fluxo ele é a constante vezes a área vezes a diferença entre as temperaturas, tudo isso sobre o comprimento. Tem um problema aqui que a área está em metros quadrados e o comprimento está em centímetro e a unidade, né, a condutibilidade térmica, está colocando as dimensões de comprimento em centímetro. Então eu preciso converter essa área aqui, ó. Então aqui a gente tem 9 vezes de metro para centímetro, a gente multiplica por 10 ao quadrado, né? Vezes 100. Só que em vez de a gente ter metro, a gente tem metros quadrados. Então a gente pega essa conversão e também eleva ao quadrado. Então fica aqui centímetros, né? No caso, 9 vezes 10 elevado à quarta centímetros quadrados, né? Essa é a área em centímetros quadrados. Então, para calcular o fluxo, a gente faz. O fluxo vai ser 2 vezes 10 a menos 3. A área nós já calculamos, dá 9 vezes 10 a quarta. A diferença de temperatura é de 5 graus. E o comprimento, nesse caso a espessura, vale 10. A gente pode fazer algumas simplificações aqui. Por exemplo, 2 vezes 5 dá 10. Então eu posso simplificar esse 2, esse 5 aqui dá 10 com 10 aqui de baixo. Quando a gente fizer a conta aqui, então vai sobrar 9. 10 a terceira, 10 a menos 3 vezes 10 a quarta é igual a 10. Então, o fluxo de calor é de 90 calorias por segundo. A gente pode fazer uma regra de 3 para saber quanto calor a gente tem em 10 minutos, ou então a gente usa a formulinha que eu mostrei para vocês, né? Aqui do fluxo sendo a quantidade de calor em relação ao tempo. Qualquer fluxo é assim. Fluxo de água é a quantidade de água pelo tempo. Fluxo de energia, energia pelo tempo. Fluxo de pessoas é a quantidade de pessoas pelo tempo. Sempre vai ser assim. Então, mais uma vez, né, deixa eu repetir aqui a fórmula só para ficar claro o que é que eu estou fazendo. O fluxo vale 90. A quantidade de calor eu quero saber. E o tempo são 10 minutos. Então, são 10 vezes 60. Não é isso? No caso, fica a quantidade de calor é igual a 90 vezes 10 vezes 60. Ou seja, no final das contas, a quantidade de calor é igual a 9 vezes 6 dá 54. Nós temos 3 zeros aí, dá 54.000 calorias. É a quantidade de calor que foi transferida durante 10 minutos nessa parede aí que ele perguntou pra gente. Então vamos agora para a nossa terceira e última questão, questãozinha do Enem. É uma questão mais recente e é interessante comentar o seguinte: as questões do Enem aí é uma dica que eu vou deixar para todos vocês. Muitas alternativas são alternativas que fazem sentido, mas não necessariamente elas respondem ao que a questão está pedindo ou que a questão está perguntando, né? Então é importante a gente ler sempre com muito cuidado e identificar quais são os pontos-chave. Vamos lá. Numa área de praia, a brisa marítima é consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. Ele está dizendo que o solo e a água se aquecem num tempo diferente, apesar de eles estarem expostos à mesma radiação solar. Isso porque eles são materiais diferentes. Isso tem a ver com o que a gente conversou na aula passada sobre o corpo negro, né? Existem corpos que, apesar de estarem expostos à mesma radiação, eles absorvem mais ou menos calor dependendo da formação íntima, né? No caso, o solo, durante a exposição solar, aquece mais, como a figura está dizendo, do que a água.
Né? Isso porque o solo tem um poder de absorção e a água, muitas vezes a luz bate na água e continua se propagando dentro da água, né? Ela não absorve instantaneamente a radiação solar. Então ele fala assim: no local, que é o solo, que aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar na superfície que está mais fria, ou seja, a área de maior pressão aqui faz com que o ar próximo da areia suba, deixando como se aqui tivesse um vazio. No caso, para que não haja esse vazio, a brisa marítima passa a fluir no sentido água-continente, no sentido mar-continente, no sentido oceano-continente. É a brisa marítima que se desloca nesse sentido. À noite ocorre o processo inverso ao que se verifica durante o dia. Se é o processo inverso, quer dizer, tem uma área aqui de menor pressão, próxima à água, né? Eu estou copiando o que a questão disse. Menor pressão aqui, formando um vazio, fazendo com que a brisa passe a ser uma brisa terrestre, como ele chama, né? Continente e mar. Vamos ver o que a questão quer. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira: o ar está sobre a água, o ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento do ar do continente para o mar. Essa eu gostei dessa, gostei muito dessa, vou deixar aqui marcado. Letra B, o ar mais quente desce e se desloca do continente para a água. A gente sabe que, na verdade, o ar mais quente sobe, né? Então não pode ser essa daqui, né? Não pode ser essa daqui por causa desta palavra. O ar mais quente não desce, o ar mais quente sobe, a gente sabe disso. O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água. Forma-se assim um centro de baixa pressão que atrai o ar quente no continente. O problema aqui é que o ar que está sobre o mar ele não se esfria, né? Ele se aquece. Como ele demora mais tempo para esfriar durante a noite, ele é o oposto, né? A palavra esfria que está matando essa letra C. O ar que está sobre a água se esfria. Mais uma vez, né? Ele coloca a mesma palavra, criando um centro de alta pressão que atrai massas de ar continental. É a letra C e a letra D falam basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que aqui ele ainda erra dizendo que cria um centro de baixa pressão. Na verdade está certo, né? Aqui ele está errado porque ele está dizendo que cria um de alta pressão, né? Já a letra E, o ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura. Aí o que difere é isso aqui, né? À noite, o que está mais quente é o ar sobre o mar. Então a resposta é a letra A. A resposta é a letra A. E a gente percebe aí, como em muitas questões do Enem, que o enunciado nos ajuda muito a responder a questão, porque ele explica o que acontece de dia e fala que à noite acontece o mesmo processo, porém no sentido inverso. Ou seja, o que acontece de dia para o solo, acontece à noite para o mar. O que acontece de dia para o mar, acontece à noite para o solo, né? É o mesmo processo, porém de maneira inversa. No caso, o enunciado da questão nos ajuda a responder a própria questão. É importante em todas as questões do Enem vocês tomarem cuidado com isso, se acostumarem a identificar as palavras-chave ou as expressões-chave para vocês não errarem mais nenhuma questão. Desejo a vocês um ótimo estudo, peço para que você deixe o like, se inscreva aí no canal. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.